depois online. Oi, gente, tudo bom? A gente está aqui nesse encontro para falar sobre a Flip, sobre essas tendências na escrita, mas quero deixar tudo claro que é a partir do meu olhar, tá bom? Ah, e aí, de tudo que eu vi lá, né, não só do priorizei muito o palco principal, mas também eu vi muitas conversas que aconteceram nas casas, né, nesses lugares menores. É, Vocês sabem que eu sou uma aficionada pelo processo de escrita. E isso me chamou muito a atenção, porque em nenhum. Olhar para o processo de escrita não é algo que os escritores eles fazem. Então isso é muito impressionante, né? Porque eu acho que segue sendo um grande tabu, né? Qual é o caminho que você segue para chegar em determinado resultado, né? Então, isso eu percebi que não tem muitas discussões sobre isso. Você pega assim na fala das pessoas elementos, né, interessantes, mas nunca algo que a Marília. Está todo mundo ouvindo bem? Tá tendo ruído? Não. Não? Marília, talvez seja melhor você sair e entrar, né? De novo. Então, assim, uh, isso eu acho muito. Eu pego assim as coisas, não tem, as pessoas não têm de fato um olhar relacionado ao processo. Como que é esse processo de escrita, né? E, e aí isso é uma coisa que eu senti com bastante clareza, assim, que é como se eu me senti em muitos momentos tendo que, como se eu ficasse juntando peças de um quebra-cabeça, né? A partir das coisas que eu ouvia. Ou para. Dificilmente era uma coisa que eu não percebesse já dentro do processo. Mas é muito importante, ao mesmo tempo, ouvir que isso acontece da mesma maneira para outras pessoas, ou que outros escritores têm as mesmas percepções, porque isso ratifica algo que você é, já tinha colocado dentro do que faz parte do processo de escrita, né? E aí eu vou começar lendo em uma das mesas, eles deram um um caderninho com um trecho de um livro de uma escritora argentina, que eu gostei muito da fala dela, inclusive, que chama Maria Negroni. A maior parte das pessoas que está lá tem algo que está sendo lançado ou foi recentemente lançado. Tinha acabado de lançar esse livro chamado O Coração do Dano. E ele fala muito sobre a escrita. E tem um trechinho que ela fala assim: um dia, vou ler um pedacinho bem curto, tá? Um dia, os livros que nos entretêm começam a nos entediar e viramos viciados na escrita indócil, aquela que acentua sua estranheza, concentrando-se na história de ninguém, nos problemas de ninguém, no significado do mundo e na eternidade. Quem escreve, cala. Quem lê, não rompe o silêncio. O resto é vício, disposição para enfrentar o que somos, o que talvez poderíamos ser. E aí, depois eu vou lembrar que eu li isso, porque ela fala coisas muito interessantes sobre a forma como ela percebe a escrita. Então, eu vou aqui mostrar para vocês. Aí, de novo, tendências do universo da escrita. Flip 2025, de novo pelo olhar da Ana, tá? Não é nenhuma pesquisa que foi apresentada na Flip, é pelo olhar da Ana. Então, eu chamei atenção para algo que eu percebi, que foi a escrita como um aprendizado, o que me deixou bem feliz, porque é, a gente sai desse lugar em que a escrita ela é
algo que alguns têm e outros não têm, sabe? Um dom que quem tem, opa, que sorte que você tem, e quem não tem, se lascou, né? Não, a escrita como um aprendizado. Então, assim, isso existe um caminho a se percorrer, né? A escrita é, e aí, lógico que a gente não está falando da escrita de alfabetização, nada disso, porque a maior parte das pessoas escreve, mas a gente está falando de uma escrita mais bem elaborada, uma escrita literária, a gente está falando de uma escrita que tem um uso que vai além do uso do dia a dia, né? Então, o que, que eu percebi ali? Que a escrita é algo que a gente pode aprender, e isso de fato é uma coisa que eu já defendi, já sabia, mas que foi muito legal ter ouvido lá, né? Porque, de novo, tira desse lugar, né? Que a gente pode aprender em qualquer momento da vida, e que, para mim, isso é muito bonito, porque tira o termo escritora, né? A escritora do palco e a coloca perto de cada um de nós, né? Então, deixa de ser aquela pessoa que está num lugar diferenciado para se aproximar da gente, né? A escrita, né? Inclusive, quem escreve e a própria escrita não são pessoas que estão num lugar acima de nós, né? Tá todo mundo ali. É uma opção que você faz, é um caminho que você escolhe, aprender a escrever com mais maturidade, né? E isso eu achei muito legal e eu vi em alguns lugares que eu fui a profissão de escritora tomando forma e sendo reconhecida como um trabalho remunerado. Eu não quero iludir ninguém ainda. Já se olha para esse lugar do escritor e da escritora como algo que existe uma formação para você estar ocupando isso, mas que ainda, e isso é interessante, porque daí sim se configura como uma profissão, mas uma profissão deveria ter um mercado de trabalho, né? E eu acho que essa questão ainda é muito confusa. Quando a gente olha hoje para a profissão do escritor e da escritora, é muito difícil uma pessoa, e acho que todo mundo aqui sabe, se não sabe, eu estou dizendo, ela é muito difícil de você viver da escrita no sentido da escrita literária, de livros, né? Ou você tem uma quantidade absurda, ou você vende uma quantidade absurda, que pouquíssimas, raríssimas pessoas conseguem fazer. Uh, a maior parte das pessoas que escrevem, mesmo escritores, né? Interessante, por exemplo, o escritor japonês, o Haruki Murakami, ele é tradutor também, né? Trabalha também com tradução. Mesmo pessoas que eu vi lá, tanto essa argentina, a Maria Negroni, quanto a colombiana, a Cristina, que a gente vai também ouvir dela, tem umas falas dela que eu trouxe, as duas são professoras universitárias, né? Então, tem muito esse lugar da universidade que as pessoas ocupam também, né? Para viver, né? Uh, já existem lugares no Brasil com formação super. Eu não sabia disso, eu descobri lá, tá? Pode ser uma ignorância minha, mas existem alguns lugares no Brasil que já estão oferecendo ensino superior, como graduação para ser escritor ou escritora. Gente, eu tenho muitas ressalvas em relação a isso, porque eu acho que o mercado brasileiro não está preparado para isso, né? E porque é um trabalho ainda que é mal remunerado, digamos assim. Ninguém consegue viver disso. Então as pessoas acabam sendo assim. Tem uma profissão paralela e se transforma em escritor. Um jornalista que se transforma em escritor é uma coisa que a gente vê bastante, mas a gente tem advogado, sei lá, dentista, médico, publicitário, enfim, N coisas que se transformam em escritor, né?
E eu acredito que por mais que já tenha isso sendo olhado de uma maneira mais séria mesmo, com mais seriedade para isso. Não é uma coisa que a gente faz para ser feliz, né? Para ser feliz, para ter o livrinho lá na livraria. Só que eu acho que as editoras elas não estão preparadas para esse mercado de trabalho, porque a maior parte das editoras elas remuneram com 10% os direitos autorais de uma pessoa, do escritor, gira em torno de 10, 12% da grande maioria, né? Salvo algumas exceções. E então é muito difícil. Você manda, quem está acostumado aqui, sabe, você manda os originais para o editor ler, ele nunca te dá retorno, nunca, né? Você não sabe nem se aquilo chegou direito lá. Então ao mesmo tempo é bom, né? Porque tem um lugar que está sendo ocupado e que está sendo visto com um pouco mais de seriedade. Aí eu trouxe duas frases bacanas que eu ouvi numa conversa com a Liana Ferraz, que é uma escritora e que ela também trabalha, como eu, com a questão do aprendizado, né, da escrita. Quando a gente escreve, é como se sentenciasse alguma coisa. A gente fotografa a palavra. E aí depois ela fala essa frase que eu achei o máximo, que é sobre aprendizado. Suba ao palco e faça qualquer coisa, né? Ou seja, o que ela quis dizer, qual era o contexto que ela queria dizer nesse momento. Se você chega para alguém e fala assim, sobe no palco, mas você pode fazer o que você quiser lá em cima. Ela falou assim, a pessoa não vai saber nem onde colocar a mão. E ela deu esse exemplo porque ela vem da arte, né? Desse lugar de atriz, enfim. E, e, é- e agora, se você, ela falou que se falam para a pessoa, você vai subir no palco, você vai ter que dar 10 passos. Você está oferecendo um caminho, você direciona, você dá contorno, que mais ou menos se eu chegasse aqui, eu falasse assim, a gente vai escrever, você pode escrever um texto sobre qualquer coisa é o tema mais difícil que existe. Quando você vai delimitando esse lugar e fala, vamos escrever é, sobre esse copo, né? Então, o aprendizado também é sobre isso. Você precisa ser guiado, né? É um trabalho de guiança. Você ser guiado para ir desenvolvendo a tua escrita, né? É, quando a gente chega e fala assim, eu amo escrever, eu vou começar a escrever. Não estou dizendo que você não possa conseguir chegar em algum lugar, mas a gente não é o tipo de ensino que a gente tem na escola, ou mesmo em faculdades, tá? Que a gente pensa que hoje, né, as mais comuns, o jornalismo, letras, uh, você não é ensinado para uma escrita literária, né? Ou mesmo para uma escrita que não seja muito técnica, porque você não necessariamente pode seguir só para a área literária, mas querer ter uma escrita mais madura até para outros usos profissionais. Então, é, é, você pode ser guiado, se você desejar ser guiado, é algo que você vai ganhar com isso, porque existe sim muito o que aprender sobre processo de escrita, sobre escrever, né? E isso é muito bacana ter ouvido isso na Flip, né? E a escrita como detentora da nossa memória, né? Como esse lugar. Tem uma frase assim que quem já foi no meu espaço de escrita ou quem já leu o meu livro ou para quem conhece o meu trabalho sabe que eu digo que é quando depois que a gente escreve a escrita ela deixa de ser nossa, aquilo deixa de ser nosso, aquele texto deixa de te habitar para habitar o outro. E que tem uma coisa que é muito bonita nesse processo de que aquilo que a gente escreveu deixa de morar na gente para ir morar, para ir habitar o outro, é uma perpetuação de memória. A escrita perpetua quem a gente a nossa memória, né, ela perpetua. A palavra escrita tem essa capacidade muito bonita, né?
E aí foi muito interessante, porque, de novo, em lugares diferentes, em mesas diferentes, palestras diferentes, conversas diferentes, eu ouvi sobre a escrita como algo que nos salva em momentos difíceis. Então, a escrita para superação de luto, a escrita para momentos de dor, a escrita para perdas de uma forma geral, né? Livros, aí também tinha livros que partiam da dor, né? Mas o que não significa que toda escrita precisa nascer de um processo de sofrimento. E eu fiz questão de colocar isso aqui, porque senão a gente acha que a gente só consegue escrever algo realmente profundo se a gente estiver sofrendo profundamente. E não é isso, né? Mas a escrita também ocupa muito bem esse lugar de aliviar a dor, né? Então, existiam, e é muito interessante, de novo, ver livros que estão sendo lançados com esse olhar, que livros que partem de uma dor para e que foram escritos de alguma forma para ajudar aquela pessoa que escreveu, aquele escritor, a lidar com algum tipo de dor, né? E também essa escrita como um caminho para que a gente se entenda e se perceba melhor, porque é, também tem esse processo de quando você escreve sobre alguma dor, algo que você está vivenciando, que é difícil para você, é como você consegue olhar de cima para aquele problema, né? Você ocupa mais ou menos quando você está vendo algo que está acontecendo com outra pessoa e você que está de fora, você consegue enxergar muito melhor do que aquela pessoa que está ali imersa naquela questão. E o mesmo acontece com a escrita, quando você escreve, você assume esse papel de olhar por um outro ângulo. Isso também ajuda nesse processo, né? E é também uma conversa íntima, né? Em que quando eu releio a mim mesma, eu consigo me entender melhor. Uma escrita terapêutica, basicamente, né? Então, é, eu achei muito interessante. Eu já vinha lendo, e aí não é sobre a Flip, é sobre tendências relacionadas à escrita, da escrita terapêutica, a escrita como uma terapia, a escrita que ajuda você a se entender melhor. E foi muito interessante eu ver na Flip livros sendo lançados, conversas em torno disso. E aí, a Miriam Goldenberg, que ela vinha de um trabalho grande, para quem acompanha o trabalho dela, ela é antropóloga, e ela vinha de um trabalho grande relacionado à velhice. Ela escreveu vários livros ligados à velhice, mas ela estava, inclusive, lançando um livro que tinha não a ver com isso, mas a ver com a dor, né? Com a escrita que ajudou ela a lidar com uma perda. E ela contou a história lá que o prédio em que ela morava pegou fogo e o apartamento dela e de outras pessoas queimou por inteiro. E ela fala que na hora que o incêndio começou, a única coisa que ela levou foi um caderninho e uma caneta. De tudo que ela podia levar, ela levou isso, né? E esse caderno se transformou no lugar onde ela escrevia para lidar com essa dor da perda desse. Que a gente não perde só um imóvel, né? A gente perde toda a história que estava ali. Então, tudo que ela escreveu depois, ela se transformou num livro. Então, ela fala: a escrita expurga a minha dor. E ela falou assim: quem lê chora, mas não é um choro triste, é de sobrevivência. E eu pensei em parar de escrever, eu já pensei em parar de escrever para os outros, mas jamais para mim mesma. Escrevo para provar que vivi. E isso é muito bonito, né? Como escrever para si como uma prova de que viveu e que viveu intensamente, que coisas aconteceram na sua vida. Então, são coisas diversas aí. Tem a questão dos livros lançados a partir de processos de dor, de, e dessa escrita como uma perpetuação de quem a gente é, né? E aí, de novo, esse trecho que eu li, ó, da Maria Negroni, ela fala: todo livro é uma caixa que o escritor constrói para enterrar sombras. E foi muito interessante, porque muito do que a fala dela trouxe
sempre trazia sobre isso, né? Sobre esse lugar do escritor da pessoa tá ali sempre tentando lidar com alguma coisa com a qual ele não consegue, né? Para ela, para o olhar dela, para a visão dela. Mas é interessante porque a Rosa Monteiro, que eu também vou trazer aqui, ela também fala dessa mesma questão. Então a gente percebe que tem escritores que preferem lidar com aquilo que escrevem, sim, para lidar com algum tipo de questão, mas muitas vezes para entrar num processo, para conseguir um equilíbrio, né? A Rosa Monteiro fala de um equilíbrio de sanidade, inclusive, né? E os livros dela trazem isso também, né? Do equilíbrio de sanidade. Inclusive e a Rosa fala, né? Até inclusive dos personagens que ela cria, mas não vou. E o Walter Ugumãe, ele tava por dois motivos lá. Ele estava lançando o novo livro dele, que é Educação para a Morte, e que ele fala que esse livro para ele que ele não queria ser lembrado, né, pelos momentos tristes que ele escreveu, né, porque ele não é sobre isso só, né, ele não quer se reduzir, na verdade, a isso. E porque ele estava lançando não, a Netflix, assim como a Netflix fez do Gabriel Garcia Marques, Os 100 Anos de Solidão, e nesse sentido a gente pode falar que parece ser uma tendência do audiovisual, transformar livros clássicos, né, mais contemporâneos, em séries. Então, a gente já viu isso com 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que está hoje na Netflix, e O Filho de Mil Homens, do Walter Ugumãe, vai em breve estrear na Netflix, e o Rodrigo Santoro vai estar como o papel principal do Cristófani, que é o cara principal do Filho de Mil Homens, e, e assim, gente, só fazendo um parênteses na história das tendências, eu nunca tinha ouvido o Walter Ugumãe falar, né? Assim, eu vê-lo, digamos, pessoalmente, e eu fiquei muito encantada, porque ele é tipo muito gente como a gente, sabe? Ele é uma pessoa leve, uma pessoa divertida, uma pessoa que você encontrava nas ruas de Paraty e pedia para fazer uma foto com ele, o que fez minha filha morrer de vergonha quando eu fui pedir uma foto com ele. E ele pegou o meu celular e fez uma selfie da gente. Assim, eu jamais esperaria isso, né? Então, só para abrir esses parênteses. E só para explicar o contexto dessa frase dele, esse livro Educação para a Morte, ele foi escrito, sim, para lidar com uma dor. Recentemente, o Walter Ugumãe perdeu duas pessoas muito importantes para ele. Ele perdeu a Isabel, que era a grande amiga, uma grande amiga de vida dele, grande amiga, que morreu de uma forma completamente inesperada, teve um mal ali, ele não lembro direito, ou talvez ele não tenha explicado se foi um infarto, enfim, mas ela teve algo bem súbito. Ele tinha acabado de encontrá-la quando ela começou a passar mal, né? E ela morreu muito rapidamente, assim, aquelas mortes instantâneas, fulminantes, né? A melhor amiga dele. E nesse mesmo período da morte da Isabel, o sobrinho dele, que eu acho que se eu não me engano chama Eduardo, ele que foi a pessoa que inspirou ele a escrever O Filho de Mil Homens, que, que na época estava com 17 anos, estava com câncer e já estava num estágio muito avançado do câncer e ele já estava bem próximo da morte. Então, ele estava contando, e
E isso gerou muita dor para ele, a morte dessas duas pessoas, do sobrinho e da melhor amiga, quase que juntos, ao mesmo tempo. E ele escreveu esse Educação para a Morte, esse livro. E ele, no, no- na madrugada que a Isabel morreu, ele chegou em casa no amanhecer e a mãe dele nem tinha percebido que ele tinha saído. E a mãe dele é bem idosa. E ele falou bastante desse lugar de cuidar da mãe, né? É, ele, ela viu ele assim e falou assim: Walter, tá tudo bem? Porque ela estava um pouco apreensiva com a questão do neto, que estava hospitalizado, que todos sabiam que ele estava numa situação já muito frágil de vida. E aí, nesse dia, ele olhou para a mãe e falou assim: Mãe, tá tudo bem. Então ele virou e falou assim: Quando eu falei para minha mãe que estava tudo bem, percebi que era uma forma de educar a tristeza. Então acho que ele fala disso e de como ele foi aprendendo a colocar um pouco de limites para essa tristeza também, né? Então, de novo, a escrita para lidar com algum tipo de sofrimento. E livros que nascem a partir disso. E aí, uma outra coisa que eu vi também em diferentes lugares é que a escrita é um lugar onde cabe o sentimento, onde o sentimento cabe. E, e isso me trouxe muita alegria e felicidade, porque eu acredito muito nessa escrita, em que o sentimento ele faz parte dela, e que o sentimento é um ponto de encontro importante dessa escrita, da escrita. E aí tem, de novo, livros que reproduzem diários, gente, muitos, né? E aí, voltando, né, a, a estudos de fato, quando no início do ano eles têm laboratórios de tendência que lançam tendências, né? Falam sobre as tendências, né? E do que se esperar como tendência. E eles tinham falado, dentro do universo da escrita, eles tinham falado da escrita como terapia, a escrita terapêutica e a escrita de diários, unindo com a história da escrita terapêutica. E eu achei muito interessante, porque de fato eu encontrei na Flip muitas conversas a partir, muitas assim, diferentes de verdade, né? De livros que tinham nascido, que tinham surgido a partir de diários, né? Então, tem esses livros que reproduzem diários, a escrita como algo visceral, né? E aí, quando a gente fala de diário, a gente está falando do sentir, do sentimento, né? E a escrita como algo visceral, que também aí engloba, em mais de uma pessoa, eu ouvi falar da questão da relação entre escrita e corpo. Como é que esse corpo, ele é, como é que o corpo, como é que a escrita ela é sentida no nosso corpo, né? Em que parte do seu corpo você sente a escrita? E eu achei isso incrível, porque quem já fez algum curso comigo sabe o quanto eu falo sobre que a gente sente a escrita e a gente sente essa escrita, inclusive, no nosso corpo. Só que é algo que a gente perdeu esse contato da escrita com o corpo, né? Porque a gente foi se deslocando dessa escrita que é nossa, que é a tua voz, que acontece em você, que ela faz parte de quem você é, inclusive que ela acontece no seu corpo, ou seja, quando eu estou escrevendo, o que eu sinto no meu corpo, inclusive peito aperta, paro de ouvir, né? Como que é essa escrita em você? E aí, a escrita como algo visceral, né? Eu vi de mais uma pessoa sobre isso. E a relação entre a escrita e o feminino também foi bem presente. E talvez isso seja de se esperar, porque o que acontece no mercado, olhando para a escrita como um mercado, não, é sempre um reflexo social. E a gente vem, a gente tinha uma época em que
o lugar da escrita era muito masculino, né? E a gente vê as mulheres ocupando cada vez mais esse lugar nas prateleiras, né, das livrarias, se transformando em escritoras, e essa escrita como um lugar de expressão muito importante para as mulheres, que talvez não seja de hoje, mas que hoje ele é mais conhecido, que as pessoas falam mais sobre isso, né? E aí teve várias coisas interessantes que foi dita sobre essa questão da relação entre a escrita e o feminino. Uma delas, Cecília Madoni Young, esse nome, a Cecília é filha da Fernanda Young, e ela transformou o diário dela, ela é uma pessoa que sempre escreveu diários, ela contou, e ela transformou o diário dela num livro que foi, na verdade, ela transformou o diário dela no TCC dela, quando ela se formou no jornalismo, e esse mesmo diário que se transformou em TCC se transformou num livro que estava sendo lançado pela Record, e ela, a mãe dela morreu, e esse diário também foi escrito muito em torno da questão de lidar com a morte da mãe, e ela falou a seguinte frase: parecia que eu estava lendo o diário de outra pessoa. E isso vem de encontro àquilo que eu falei, dessa função da escrita, de você olhar para ela de um outro ângulo. E a partir daí você tem entendimento do que está acontecendo com você e você conseguir lidar melhor com as suas dores, né? Com as suas questões de perda. E aí, essa escritora portuguesa incrível, que eu entrei por acaso no debate do qual ela estava participando, e ela, até o livro que ela estava lançando era aqui no Brasil, é O Quarto do Bebê. eu, a escrita, ela trazia uma fala tão visceral sobre essa escrita, e essa escrita, ela nasceu, esse livro nasceu a partir dos filhos que ela não conseguiu ter, né? Uh, era emocionante ouvir ela falar, mas ao mesmo tempo eu não comprei o livro, porque eu acho que não é um momento bom na minha vida para eu ler este livro. Ela fala, porque o livro aparentemente é muito visceral. Depois conversando com pessoas que leram o livro, fala que realmente o livro é muito forte, mas ela falou uma frase que me marcou muito, que eu acho que tem muito a ver com essa visceralidade da escrita, dessa escrita que é sentida no corpo, que é: minha escrita acontece no intestino. E ela estava se referindo ao livro O Quarto do Bebê. E quando ela fala que uma escrita acontece, que ela percebia que a escrita acontecia no intestino dela, ela estava falando ali é, sobre uma escrita em que também ela estava vivendo um processo de transformação, que era muito difícil para ela olhar para aquilo, mas que ela estava vivendo um processo de transformação. Ela, inclusive, não só não, a questão tem a ver com a infertilidade dela não conseguir ter tido filhos, e também de um câncer que ela teve, um câncer que ela fez o tratamento não tem muito tempo. E aí, depois para fechar, agora voltando, né? É impressionante essa questão eu tô achando. Eu não. Eu tinha trazido a Rosa Monteiro. Onde foi parar? Deixa eu só olhar, gente. Onde eu enfiei a Rosa? Ah, o ato criativo. Eu achei que a inteligência artificial era a última, mas não. Eu fiquei muito interessada com essa questão da inteligência artificial, porque eu acho, fiquei também um pouco chocada por ter pouquíssimas conversas sobre esse tema, porque isso já não é algo que vai acontecer, isso já é algo que está acontecendo. Tanto que o que eu ouvi sobre, né, as palestras, as mesas que eu participei, em que o tema era a inteligência artificial, eu trouxe esse título como uma tendência que eu vi. A inteligência artificial ainda é uma estranha, porque as coisas que eu mais
É como se o mercado de livros, o mercado editorial e os próprios escritores ainda tivessem engatinhando numa questão, quando essa questão já virou um adulto e eles ainda são bebês, né? Quando você está olhando para a inteligência artificial, eles falam. Tem uma coisa bonita nesses debates que eu ouvi, quando a realidade da inteligência artificial retomou esse lugar da escrita como uma artesania, ou seja, como algo que é uma arte, como algo que é único e que não pode ser feito totalmente por uma máquina, né? Eu vi demais de uma pessoa, né, que é, a escrita. E eu acho que tem uma coisa que foi importante nesse processo na chegada da inteligência artificial com tudo, porque leva a escrita para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído, que é o da arte, né? Então, algo que foi muito falado foi o aumento de livros, não é escritos com a ajuda da inteligência artificial, escritos totalmente por inteligência artificial. E isso se transformou num grande problema, tanto para as editoras quanto para as plataformas, por exemplo, para o KDP, que é a ferramenta ou a plataforma de autopublicação da Amazon. A Amazon começou a receber, a Amazon e as editoras começaram a receber uma quantidade absurda de livros nitidamente escritos integralmente por inteligência artificial. O que faz uma pessoa achar que o volume pode ser interessante para ela ganhar dinheiro com o livro, eu acho grande equívoco, porque existe uma grande diferença entre você lançar um livro, ter um livro, e aí no caso da Amazon, do KDP, você pode conseguir, né, colocar esse livro numa livraria virtual para a pessoa comprar e ler pelo Kindle um livro desses, mas o que você ganha com isso, né? Do tipo, precisa ter leitor, né? E não necessariamente o livro é interessante. O fato de você escrever com rapidez por conta da inteligência artificial não significa que aquele é um bom produto, né? Eu acredito muito na inteligência artificial para ajudar em muitos processos, mas quando a gente fala de literatura, eu vejo muito a inteligência artificial com algo que eu coloquei aqui, como parte do processo de criação, e não para substituir o escritor, né? E isso foi uma coisa que também me chocou um pouco, porque a inteligência artificial, ela é colocada nos debates como se fosse uma grande vilã, e não como algo que está aí e que a gente tem que olhar para ela e entender como é que a gente pode usá-la dentro de um processo de criação, né? Ela está aí. E cada vez mais vai ter gente usando. A gente vai ficar esperando, a gente vai ficar defendendo um território que já está sendo ocupado, né? Então, a, de novo, eu falei, o mercado editorial está engatinhando muito nisso, mas eles estão definindo regras. Por exemplo, a Amazon, o KDP, hoje você pode subir o arquivo do livro, tem um limite que você pode subir. Isso para evitar que as pessoas subam uma quantidade muito grande de livros criados pela inteligência artificial, prejudicou um pouco o mercado, de fato, editorial. Aí eles têm que fazer isso, dividir às vezes livros que eles vão colocar na plataforma para ter o formato para ser lido no Kindle ou em formato digital. Eles têm que escalonar por dias, porque eles têm um limite por dia do que eles podem subir na plataforma. Tem uma coisa bonita que eu ouvi, é que quando a gente fala desse mercado sendo muito mal utilizado pelas pessoas, porque no final é sobre pessoas, não é sobre a inteligência artificial. São as pessoas fazendo uso indevido da inteligência artificial. Eles falam de uma valorização da voz do escritor, né? Então,
isso é algo que eu converso muito com as pessoas, ensino muito, sobre essa voz, né? Qual é a tua voz? É aquilo que é único, que é só seu, né? É embutir a sua personalidade na escrita. É uma escrita que tem personalidade, né? Então, eles falaram muito dessa valorização dessa voz do escritor. E uma coisa que eu achei muito interessante, que é a tendência da autoficção. Como assim? Essa escrita cada vez mais focada na primeira pessoa também é uma forma também é uma peneira relacionada à inteligência artificial e que, se vocês perceberem, se une ao que eu já trouxe aqui, livros lançados a partir de diário, livros lançados a partir de processos de dor, de luto, de dificuldades. Por quê? Porque são livros que quem pode só pode ser escrito, né? São livros escritos a partir de uma experiência, né? Livros escritos a partir de uma experiência, livros escritos a partir de um ponto, de uma vivência sua, de algo que você teve que lidar. Uma literatura também focada na primeira pessoa, né? Quando eles falam de autoficção, eu não gosto muito desse termo, tá? Porque é estranho, mas porque, de certa forma, se a gente for pensar em ficção, a ficção, ela sempre nasce, por mais que ela seja uma história inventada, que é daí que vem ficção, ela sempre parte de alguma experiência, né? Os escritores, eles falam disso, a gente escreve, né? A Conceição Evaristo, ela fala, a gente escreve a partir de onde nossos pés estão fincados, né? Então, eu vejo isso quando eles falam dessa tendência da autoficção, é dessa tendência dessa escrita em primeira pessoa, dessa escrita que conta uma experiência, dessa escrita a partir de diários, né? Então, isso é muito legal, né? Porque até um tempo era quase como se esse tipo de escrita ocupasse um lugar de segunda categoria, né? E agora ela está sendo elevada porque é uma forma de você ter certeza que aquilo é escrito por uma pessoa, né? E o que eu achei muito bonito é a coragem como um ato criativo, né? Porque e eu sempre falo que a escrita demanda coragem, e foi falado muito sobre isso, sobre essa escrita ser um ato de coragem, mas aí sobre diferentes ângulos, né? A escrita como um lugar de ocupação para o feminismo, que aí vai de encontro com aquilo que eu falei do feminino, né? Dessa escrita que reflete um momento social também, dessa ocupação cada vez maior de espaço por mulheres que escrevem sem o intuito de escrever um livro, e mulheres que escrevem como autoras que estão colocando seus livros na prateleira e se tornando referências, como muitos homens já são referências, muitos homens escritores já são referência, né? Abri, Teve uma ilustradora sueca, não sei falar esse sobrenome, Liv Strömquist, que estava aqui no Brasil lançando um livro dela, e que ela tem um trabalho principalmente para jovens, para mulheres jovens, sobre a questão da gente falar de coisas que antes eram tabus, né? Menstruação, por exemplo. Então, esse lugar do feminino e do feminismo também estava muito marcado, né? E a gente escrever sobre aquilo que nos atravessa. Inclusive, esse lugar do feminino e do feminista, tinham vários livros sendo lançados também, e a partir de histórias de coragem de muitas mulheres, né? Então, teve um debate que eu ouvi de um livro que se transformou em peça, que é escrito a partir do trabalho de uma advogada pernambucana, que o livro foi escrito, virou peça e livro, da editora Cobogó. Ele foi escrito a partir do diário desta mulher,
dos diários dessa mulher, que foi uma mulher que decidiu defender presos políticos da época da ditadura. Ela foi uma das pessoas que mais defendeu presos políticos, e ela fazia isso porque ela queria, com tudo que isso trazia para a vida pessoal dela. E então estava sendo falado sobre esse livro. E também a escritora chilena Cristina Rivera, ela que ela ganhou, ela também falou do prêmio Pulitzer que ela ganhou a partir da escrita do livro da irmã dela, que sofreu, que foi assassinada há 20 anos por um namorado, e que isso também tinha, que hoje é considerado um feminicídio, que tinha a ver apenas pelo fato dela ser mulher, né? E ela retomou essa história, ela escreveu um livro sobre isso. Então, isso também envolve a história de outras mulheres, histórias de coragem de outras mulheres que hoje estão sendo escritos por mulheres, né? Que estão trazendo à tona essas histórias, transformando isso também em memória. Essas coisas vão se encontrando. E escrever sobre aquilo que nos atravessa, né? Que esse também é um clássico que eu sempre falo, que a gente escreve sobre aquilo que nos atravessa. E aí, a Giovanna Madalosso, que estava lá lançando um livro, teve uma. Ela falou muito sobre isso, sobre quando você está escrevendo um romance, ele vai se entrelaçando com a vida. Nada que escrevo é muito planejado, escrevo muito a partir das minhas angústias. Então, tem questões, muitas questões, isso que ela falou. Ela falou muito dessa escrita que ela não é planejada, no sentido, isso é uma coisa que eu ouço muito de escritores, tá? De não só aqui da Giovana, como ela estava lançando o livro Uma Batida Só, ela é bem conhecida pelo livro Sweet Tóquio, e os escritores em geral, eles trazem, a própria Carla Madeira já falou sobre isso, em que quando você está escrevendo, você não tem exatamente. Às vezes tem gente que acha que tem que ter já todo o esqueleto, toda a arquitetura do livro, né? E o que a maior parte dos escritores diz vai na contramão disso. Existe um lado da escrita que ela é muito guiada pela intuição, né? Pela, pelo que o caminho que se abre para você escrever. Para transformar isso, não deixar isso num lugar abstrato, que eu não gosto das coisas abstratas, porque de novo a gente cai naquele lugar da escrita como um lugar quase mágico. É, é mais ou menos como se eu falasse assim, como se eu começasse a escrever, não vou dar o copo, porque o copo é bem difícil, mas é como eu tô aqui na minha sala, ai, vou pegar a mexerica. Se eu tenho uma fruteira atrás do meu computador, eu pego essa mexerica e eu falo assim, eu vou escrever um texto sobre essa mexerica, e o texto sobre essa mexerica vai ser vou inventar, tá? Vai ser um texto sobre a minha mãe, sobre memórias da minha infância, uma coisa boa, alegre, de quando eu ia na feira com ela. Planejei isso, certo? Só que daí eu vou escrever, e conforme eu vou escrevendo, quem começa a aparecer na minha escrita é um avô. E aí, esse avô, ele descascava a mexerica. E aí, o texto que era para ser sobre alegria, ele começa a se tornar um texto sobre saudade, tristeza. Isso é para a gente se abrir para o que é o improvável, o imprevisível. Isso acontece no texto, e isso acontece num livro. E É, então, isso me mostra que uma das coisas que é muito importante quando a gente está escrevendo é a gente entender que a gente tem que se abrir para um certo nível de descontrole. A gente não tem o controle da nossa escrita o tempo todo.
ah, é sobre isso, é sobre isso, é sobre isso. Se você não tem uma certa abertura para deixar, de certa forma, o texto também te guiar, ou ele ir para um lugar para onde ele está te direcionando, a gente perde, né? Perde o que talvez fosse o mais bonito daquilo. Tem uma. Quem fez curso comigo sabe que tem uma entrevista com o escritor Agualusa, né, José Eduardo Agualusa, que eu amo, essa entrevista, em que ele tem uma fala que ele fala assim, que quando ele está escrevendo, de repente, no meio do livro, ele descobre por que aqueles personagens estão ali, o que eles vieram a fazer, né? Do tipo, é tão surreal essa frase. Quer dizer, você chegar no meio do livro e falar assim, ah, é sobre isso que eu estou escrevendo. E isso ele fala, isso é porque a escrita, a gente tem que estar o tempo todo aberto para o improvável. Quando eles falam isso, eles estão dizendo o quê? Né? Quando ela fala que ela nada que escreva é muito planejado. É porque você tem um nível de controle, sim, claro, você está escrevendo, né? Mas tem um nível, tem um lugar nessa escrita que, de novo, vale para texto, um texto único, que pode ser um conto, uma crônica, vale para um livro, né? Que é esse lugar em que você se abre também para perceber para onde para onde aquela história está te levando. Tem o Walter Ugumãe já falou que ele já perdeu o que ele achava ser o principal, né, o personagem principal do livro se transformou em nada, né? E o que era o personagem que tinha um papel super pequeno foi ganhando força ao longo do livro. Então, isso acontece, a gente tem que abrir espaço para isso. Eu acho isso, sim, de uma beleza, né, para a escrita e para a vida enorme. E essa que eu falei, essa escritora colombiana, Cristina Rivera Garza, que ganhou esse prêmio Pulitzer a partir da história da irmã dela, ela fala a linguagem do livro subverte a literatura. O que ela quis dizer com isso? Qual era o contexto que ela quis dizer com isso? Também tem muito ligado ao feminino, né? A esse lugar cada vez maior que as mulheres começaram a ocupar na escrita, porque ela estava contando que até algum tempo atrás, né, até algum tempo, quando você escrevia um livro, a linguagem também era muito patriarcal. E isso fazia com que. Isso também influenciava até, muitas vezes, na temática, na forma como se escrevia. E que hoje a linguagem está trazendo mais ferramentas para que a mulher possa escrever a partir da voz que ela, mulher, tem, né? Então, isso é muito legal, né? É muito bonito. E isso ela chama de subverter a literatura. E aí a Rosa Monteiro, que assim foi para mim, né? Eu já gostava muito dela, eu já lia, já tinha lido, já li alguns livros dela, tenho outros que estão na minha pilha de leitura, mas ela é uma pessoa, ela se mostrou ali uma pessoa de uma profundidade relacionada à escrita muito muito grande, né? E ela fala assim, ela falou, enquanto você escreve, não pensa, não é não de novo, não pensa no leitor. Escrevemos o livro que queremos ler. Escrever ficção nos ajuda a voltar à lucidez. Escrevemos nossos delírios internos. Ela fala muito desse lugar da escrita como um lugar de equilíbrio emocional para o escritor, né? Um lugar que ela fala muito que a gente é como se a gente tivesse algo interno muito intenso, muito. E que se você não. E a escrita traz esse lugar, é quase como se fosse esse lugar
de desafogamento para você não enlouquecer. E ela tem esse tema em 2 livros dela, né? Dessa loucura causada pela própria escrita. Então ela fala: escrevo contra a morte. Sou incapaz de escrever um romance muito colada na minha vida. Preciso me distanciar, criar personagens. E o que ela quer também dizer com isso? Isso não significa que ela não escreve sobre aquilo que a atravessa, né? Isso, tanto que ela escreveu aquele livro, A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, quando ela recebeu os diários, ó, de novo os diários da Marie Curie, e, e enquanto ela escrevia esse livro, ela também estava lidando com a morte do marido dela. E ela, a escrita, o livro, esse livro, inclusive, ele traz muitas vezes esses 2 olhares, né? Tanto dos diários da Marie Curie, quanto do que a Marie Curie trazia, quanto em algumas partes sobre a dor dela relacionada à morte do marido, né? E então, quer dizer, ela escreve sim sobre as coisas que a atravessam, só que para ela as coisas acontecem como se ela precisasse se distanciar daquela vivência dela. Quando ela fala de criar personagens, é isso. É o que também eu falei, que quando a gente escreve em diário, você precisa olhar por um outro ângulo, né, para aquilo. E aí tem uma coisa que aí é muito. Tem muita gente aqui, né, que já fez algum curso comigo, ou de crônica, ou que está na minha comunidade, e que a gente já falou de crônica, de conto, e porque a crônica e o conto era como, não é o patinho feito da literatura, mas é que era do tipo, era como se o mercado literário tivesse sempre um nível de ressalvas para escrever, né, sobre isso. Então, o que eu ouvi é que tem um mercado, sim, para contos e crônicas, né? E que a gente, principalmente, que a gente não deve se guiar só por aquilo que o mercado literário deseja, né? Como diria ali outros escritores, a gente escreve, isso eu ouvi várias vezes de pessoas diferentes, a gente escreve aquilo que a gente gostaria de ler, né? A gente não escreve para agradar leitor, a gente escreve para encontrar leitor, né? Isso é algo que eu digo sempre, que foi comprovado lá. Quando você escreve para agradar, você também está escrevendo para agradar um mercado literário. Se você escreve aquilo, você está escrevendo sobre aquilo que você gostaria de ler, você está também escrevendo, e quando você. Aquele teu texto, aquele teu livro, ele não está ali para agradar, ele está ali para encontrar, e ele vai encontrar. E eu acho que muito ligado ao ineditismo, não é à toa que essas pessoas que estão ali na Flip, que sim, são considerados escritores de maior renome, com livros que têm um peso dentro da literatura, eles não escrevem para agradar, eles não escrevem ditados pelo mercado literário. Todos eles escrevem aquilo que eles acreditam, né? E dentro disso, eu também ouvi que o conto não é necessariamente um degrau para narrativas mais longas, né? Que muita gente às vezes enxerga dessa forma. Se você quiser escrever conto, você pode ser um bom contista. Se você quiser escrever crônica, você pode ser um bom cronista. Tem gente que pode navegar por tudo, crônica, conto, ficção, romance, e tá tudo bem, né? Uh, e teve uma coisa que eu achei interessante, que é a narrativa de um livro vai além da escrita. Tudo em um livro deve interessar. Eles estavam falando ali sobre a ordem dos contos, né? Porque isso é algo que eu digo sempre. O escritor, inclusive, na hora falou assim: quando eu vejo uma pessoa lendo o livro, abre o livro e lê, tudo fora da ordem, os contos, eu fico enlouquecido, porque a ordem que eu escrevi tem a ver com uma narrativa maior que os textos individuais. E isso é algo que quando a gente vai para a escrita, a gente quer se tornar escritor, quer lançar um livro, a gente tem que ter esse entendimento. Por exemplo, se você quer escrever um livro de crônicas, você tem que escolher a ordem
em que as crônicas vão entrar. Você tem que escolher a ordem na qual os poemas vão entrar. Você tem que escolher a ordem dos contos, porque aquilo tudo também estabelece algo que você vai causar no leitor. Por exemplo, você pode escolher propositalmente começar com uma crônica ou um conto que é tipo uma pesada no peito do leitor, e tá tudo bem se você escolheu isso, né? Então, você escolhe esse ritmo que você quer dar para o livro, né? Isso fala muito também sobre a gente entender a narrativa como algo que vai além da própria escrita, né? Do próprio texto pronto, quando a gente está escrevendo um livro. A gente tem sempre que olhar para o todo. E outra coisa que eu achei muito interessante que foi dita é que a literatura não deveria nascer por conta de uma causa. Ela primeiro nasce e depois pode ser suporte para alguma causa. Qual era o contexto, de novo? Tem muito a ver também com isso que eu falei. A gente não escreve para agradar algo, a gente escreve para encontrar. Porque, eu vou escrever um livro para defender a causa, uma determinada causa, né? A gente, a gente pode escrever um livro, a gente escreve um livro e aquele livro é abraçado por uma causa. De novo, a gente não escreve sobre aquilo que o mercado literário, o mercado editorial quer, a gente não escreve aquilo que está na moda, a gente escreve algo, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na Conceição Evaristo, ela tem uma escrita que ela é muito, que ela fala de escrevivência, é, tem muito a ver com a vivência dela, do ambiente dela, não necessariamente só sobre as histórias dela, mas o ambiente em que ela viveu, um ambiente em que ela cresceu, um ambiente no qual ela está muito imersa, que é o da mulher, que é o da mulher preta, que é o da pobreza, e ela fala, os textos, os livros dela falam muito dessas questões. Mas é aquilo, eu não escrevi para defender essas questões. Eu escrevo sobre essas questões porque essas questões têm a ver com a minha vivência. E a partir disso é que esses livros abraçam uma causa. O contrário, não. É isso que eles estavam falando. Acho que isso é interessante para a gente perceber, por exemplo, porque é muito fácil cair, né, nessa questão do parece que está todo mundo falando sobre esse assunto, então eu vou escrever sobre isso, que vai ter um personagem assim, tal, porque tá na moda ter personagens dessa forma. E o que eles dizem é que não, que você tem que fazer aquilo que você acredita que você tem que fazer. Se vai abraçar alguma causa, aí é outra história. E aí eu vi que eu esqueci de colocar umas falas de um escritor muito legal, mas é que todos eles têm falas muito bonitas, né? É um escritor italiano e em que ele também acho que fala dessa questão da memória. Eu tenho até medo de falar o nome, porque eu vou te falar que para eu. Ah, é isso, o Sandro Veronese. Ele é um italiano, ele é autor de O Colibri, Setembro Negro, né? Vou falar só para não ficar de fora, porque eu tinha separado as falas dele, né? Eu acho, ele fala muito, que é um tema que eu gosto muito, que ele fala dessa questão do que o mais interessante é o ordinário, não e não o extraordinário, né? Que é também uma coisa que eu bato muito nessa tecla, né? Que o ordinário é que é o grande extraordinário, né? Não, não é sobre o extraordinário, é sobre o ordinário, sobre o cotidiano, sobre o dia a dia. Ele fala assim: quase todo mundo é ordinário. O que não é ordinário é a vida de cada um. Não existe tragédia maior do que a que afeta a vida comum. Antes, a literatura só falava sobre as pessoas extraordinárias. O século XX é o das pessoas comuns.
Eu achei isso muito, muito bacana, né? Porque eu sou uma defensora muito grande da vida comum, do ordinário, né? E aí, para finalizar, a Rosa Monteiro tem essa frase que eu achei muito bonita. Você não escreve para ensinar nada, mas para aprender. Ai, gente, eu fico até arrepiada, é muito lindo isso. O sentido da escrita é encontrar um sentido para a vida. Então, acho que é uma coisa que a gente não. A escrita ela é desse lugar, né? Desse lugar do amor, da paixão que a gente tem pelas palavras, pela escrita. É para gente. É uma forma de expressão, né? A gente aprende muito com a escrita, a gente encontra muito um sentido de vida pela palavra, e isso é muito bonito, né? E aí, para fechar, para quem quiser acompanhar mais o que eu faço, tem aqui o meu Instagram, né, o Anulando Oficial. Se vocês quiserem aprender comigo, tem, hoje eu tenho 3 possibilidades de aprendizado. Eu estou com 2 cursos aí, que é como escrever uma newsletter, que ele é ao vivo e online, vai começar semana que vem. Quem se interessar pode ir lá no meu Instagram, que o link está lá. Tem uma imersão que eu estou vendo que a Márcia Cassis, pelo menos ela está aqui, pode ter outras pessoas que já fizeram, mas a Márcia já fez, né, Márcia? Você fez o imersão, né? Eu fiz, adorei, É, gostaria de voltar, mas é muito bom. o Foi Eu não muito paguei bom. a Márcia para falar, tá, gente? A Márcia foi totalmente espontânea aqui. É um curso de um final de semana, é um sábado, um domingo, o dia inteiro. Vai se acontecer no último final de semana de agosto. Ele é meu único curso presencial e ele acontece em São Paulo. E é sobre para quem quer amadurecer a escrita, sair de uma trava, de uma dificuldade. Ele te apresenta um caminho de escrita, né? E para quem está querendo escrever livro, tem aí a minha mentoria inscrita, que eu faço acompanhamento literário. Eu já mentorei quase mais de 100 pessoas. É muito legal falar isso e descobrir que, ou seja, tem mais de 100 livros aí que teve o acompanhamento da Ana no mercado. E eu faço esse trabalho de acompanhar as pessoas por esse caminho da escrita dos livros dela, para que o livro consiga nascer do jeito que a pessoa deseja, né? É um acompanhamento, não é ghostwriter, é acompanhamento. Quem escreve é você, né? Então, aí é isso, gente. Todo mundo que se inscreveu vai receber o link desse encontro. Então, se alguém chegou atrasado, vai poder ver o começo. Se alguém quiser rever coisas que foram vistas aqui, vai poder também é, rever e pegar. E a Lu Torreão me lembrou muito bem que tem a comunidade de escrita, que é um baita lugar de aprendizado, né? A Zuleika da comunidade, a Cíntia da comunidade, a Lu é da comunidade, a Cíntia já fez também a Belkis também é da comunidade, a Cíntia já fez o Imersão, a Cíntia já fez tudo, gente. Quem quiser saber qualquer coisa, a Cíntia. Cíntia já fez o da newsletter, Cíntia já fez o de imersão. Cíntia, acho que você já fez todos os meus cursos, né? Teve um momento que eu quase Eu falei só para não ela, fiz o de IA, você só de não fez o de inteligência IA, né? O artificial. de Só inteligência isso. artificial. O Teve resto eu um, teve um momento que eu falei, Cíntia, tem certeza que você vai fazer esse curso? Mas o que eu acho bom, eu acho lindo as pessoas maratonarem meus cursos, porque eu acho que isso quer dizer alguma coisa e quer dizer uma coisa muito legal, né? A Paula está dizendo que fez o Escrita para Momentos de Dor, que é um curso que eu ainda vou dar nesse segundo semestre. É um curso muito bonito, porque ele é feito para quem está vivendo exatamente momentos de perda e conseguir escrever sobre isso, porque às vezes você fala assim, até mesmo que eu falei assim, escrita para esses momentos de luto, de dificuldade, de perda. Mas não é fácil, viu, escrever sobre isso, começar a escrever sobre isso. E esse curso é exatamente sobre esse momento. Gente, eu não paguei ninguém. A Lu acabou de dizer que o de newsletter era maravilhoso. O de newsletter dá um pontapé inicial para muita gente, né? Muita gente aqui, a Raquel está fazendo de crônicas, muita gente aqui começa a ter newsletter depois desse curso,
né? Porque tem. E a newsletter, né? Porque se fala, ah, mas o que que eu vou. Por que que eu preciso ter uma newsletter? Como é que você vai se tornar conhecida com a sua escrita? Porque tem gente que lança o livro e depois fala assim para mim, ai, tá com tanta dificuldade de vender. Eu falei, você quis escolher antes de plantar a semente, né? Então a gente primeiro cultiva, faz as pessoas conhecerem nosso escrito, que a gente pensa, como a gente escreve, e aí você já tem um público para comprar teu livro, né? Então a gente tem que pensar, isso é que é pensar profissionalmente na escrita, né? Então é isso, gente. Quem quiser também pode me escrever no direct do Instagram. Eu queria mesmo compartilhar com vocês todos esses, tudo que eu vi, ouvi, que eu fiquei tão fascinada com tudo, assim, tudo outras pessoas, né, que foram para a Flip vão ter outros olhares relacionados a isso. Esse foi o meu olhar, foi aquilo que eu filtrei, tá bom? E adorei poder ter compartilhado isso com vocês. Olímpia, você está me mandando beijo? Ah, beijos para você também. Beijo, gente. Super obrigada, viu? Ai, Zuleika, que bom que você gostou. Você é um parâmetro ótimo para mim, porque a Zuleika também, ela me conhece, ó. Tá na minha comunidade desde que ela nasceu. Comunidade de escrita. Maravilhosa. 5 anos. 5 anos, é isso aí. Um Tchau. beijo, gente. Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada. Um beijo grande. A Oriana! Ori! Ai, que legal! Agora que eu tô vendo as pessoas que estavam. Um beijo, pessoal.